Porque ler a Bíblia inteira. A Bíblia é um livro que contém a mensagem que Deus quis deixar para toda a humanidade. Ler a Bíblia é o mesmo que ouvir e aprender com a sabedoria de Deus escutando diretamente. Ao postar esta série de vídeos, pretendo te incentivar a ler a Bíblia 5 páginas de cada vez todos os dias desde o Gênesis até o Apocalipse. Acompanhe esta série de vídeos com a Bíblia Sagrada. Ajude a espalhar a palavra do Senhor. Compartilhe este vídeo com seus grupos de amigos e familiares. O faraó persegue Israel. O Senhor falou a Moisés: ordena aos israelitas para que mudem de rumo e acampem diante de Piairote, entre Magdou e o mar, diante de Baal-Sefom. Ali acampareis perto do mar. O faraó pensará a respeito dos israelitas: eles andam perdidos pelo país, o deserto fecha-lhes a passagem. Vou endurecer o coração do faraó para que os persiga. Mas eu me cobrirei de glória às custas do faraó e de todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E os israelitas assim fizeram. O rei do Egito foi informado que o povo tinha fugido. O faraó e os ministros mudaram, então, de atitude em relação ao povo e disseram: que fizemos? Deixamos Israel partir, privando-nos dos seus serviços. O faraó mandou preparar o seu carro e levou consigo as suas tropas. Tomou 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, com os respectivos escudeiros. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas, enquanto eles saíam livremente. Os egípcios perseguiram-nos com os cavalos e carros do faraó, com os cavaleiros e o exército, e alcançaram-nos acampados perto do mar, na altura de Piairote, defronte de Baal-Sefom. Enquanto o faraó se aproximava, os israelitas, levantando os olhos, viram os egípcios que vinham chegando pela retaguarda. Aterrorizados, os israelitas clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: foi por não haver sepulturas no Egito que nos trouxeste para morrermos no deserto? Que vantagem nos deste tirando-nos do Egito? Não te falávamos assim no Egito: deixa-nos em paz servir aos egípcios? Era melhor servir como escravos aos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não temais. Permanecei firmes e vereis a vitória que o Senhor hoje vos dará. Pois os egípcios que hoje estáis vendo, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor combaterá por vós, e vós, ficai tranquilos. Passagem pelo meio do mar. O Senhor disse a Moisés: por que clamas a mim por socorro? Dize aos israelitas que se ponham em marcha. Quanto a ti, ergue a tua vara, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os israelitas passem em seco pelo meio do mar. De minha parte, vou endurecer o coração dos egípcios para que os persigam, e eu seja glorificado às custas do faraó e de todo o seu exército, seus carros e cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado às custas do faraó, dos seus carros e cavaleiros. Então o anjo de Deus, que caminhava à frente das tropas de Israel, tomou posição atrás deles. A coluna de nuvem que estava na frente postou-se atrás, inserindo-se entre o acampamento dos egípcios e o de Israel. A nuvem era tenebrosa, mas iluminava a noite, de modo que durante a noite inteira uns não podiam ver os outros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e durante a noite inteira o Senhor fez soprar sobre o mar um vento leste muito forte, fazendo recuar o mar e transformando-o em terra seca. As águas se dividiram e os israelitas entraram pelo meio do mar a pé enxuto, enquanto as águas formavam uma muralha à direita e outra à esquerda deles. Os egípcios puseram-se a persegui-los, e todos os cavalos do faraó, carros avaleiros os seguiram mar adentro. Na vigília da manhã, de cima da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor lançou um olhar sobre as tropas egípcias e as pôs em pânico. Emperrou as rodas dos carros, de modo que só a muito custo podiam avançar. Então os egípcios disseram: vamos fugir de Israel, pois o Senhor combate a favor deles, contra nós.
Mas o Senhor disse a Moisés: estende a mão sobre o mar, e as águas se voltarão contra os egípcios, seus carros e cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar e, ao romper da manhã, o mar voltou ao estado normal, enquanto os egípcios em fuga corriam ao encontro das águas. Assim o Senhor lançou os egípcios ao meio do mar. As águas voltaram e cobriram carros, cavaleiros e todo o exército do faraó, que tinha entrado no mar em perseguição a Israel. Não escapou um só. Os israelitas, ao contrário, tinham passado a pé enxuto pelo meio do mar, enquanto as águas formavam uma muralha à direita e outra à esquerda deles. Naquele dia o Senhor livrou Israel da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos nas praias do mar. Israel viu a mão poderosa do Senhor agir contra o Egito. O povo temeu o Senhor e teve fé no Senhor e em Moisés, seu servo. Cântico de Moisés e Mariam. Então Moisés e os israelitas cantaram ao Senhor este cântico: cantarei ao Senhor porque estupenda foi a vitória, cavalo e cavaleiro ele jogou no mar. 2 Minha força e meu canto é o Senhor, ele foi para a minha salvação. Ele é meu Deus, eu o glorificarei, o Deus de meu pai, eu o exaltarei. 3 O Senhor é um guerreiro, seu nome é Senhor. 4 Precipitou no mar os carros do faraó e seu exército, a elite das tropas afogou-se no mar vermelho. 5 Vagalhões os encobriram, mergulharam nas profundezas como pedra. 6 Tua direita, Senhor, majestosa em poder, tua direita, Senhor, destroça o inimigo. 7 Com tua grande majestade arrasas o adversário, desencadeias teu furor, que os consome como palha. 8 Ao sopro de tua ira amontoaram-se as águas, as ondas ergueram-se como um dique, as vagas congelaram no coração do mar. 9 O inimigo tinha dito: vou perseguir, alcançar, repartir os despojos, saciar-me deles. Vou tirar minha espada e despojá-los com minha mão. 10 Sopraste com teu vento, e o mar os cobriu, afundaram como chumbo em águas profundas. 11 Quem entre os deuses é como tu, Senhor? Quem como tu, magnífico na santidade, terrível nas proezas, autor de prodígios. 12 Estendeste tua direita, e a terra os tragou. 12 Estendeste tua direita, e a terra os tragou. 13 Guiaste com amor o povo que resgataste, conduziste-o com poder à tua morada santa. 14 Os povos ouviram e se alarmaram, o terror apoderou-se dos habitantes da Filistéia. 15 Então os chefes de Edom estremeceram de medo e os fortes de Moabe foram tomados de tremor, perderam a coragem todos os habitantes de Canaã. 16 Caíram sobre eles o espanto e o pavor. Pela força de teu braço ficaram imóveis como pedra, enquanto teu povo passava, ó Senhor, enquanto passava o povo que adquiriste. 17 Tu os introduzirás e os plantarás no monte da tua herança, no lugar que reparaste para a tua morada, Senhor, no santuário, ó Senhor, que tuas mãos undaram. 18 O Senhor reina por todo sempre. 19 De fato, apenas os cavalos do faraó, carros e cavaleiros tinham entrado no mar, o Senhor fez voltar sobre eles as águas do mar. Ao passo que os israelitas passaram pelo meio do mar a pé enxuto. 20 Maria, a profetisa, irmã de Arão, apanhou um tamborim, e atrás dela saíram todas as mulheres tocando pandeiro e dançando. 21 Enquanto Maria lhes repetia: cantai ao Senhor porque estupenda foi a vitória, cavalo e cavaleiro ele jogou no mar. Deus sustenta Israel na caminhada pelo deserto. Mara, as águas da amargura. Moisés fez Israel partir do Mar Vermelho. Tomaram a direção do deserto de Sur. Caminharam 3 dias pelo deserto sem achar água. Chegando a Mara, não puderam beber a água de Mara, por ser amarga, por isso deram ao lugar o nome de Mara, amargura. O povo murmurou contra Moisés, dizendo: que vamos beber? Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe indicou um tipo de planta que ele jogou na água, e esta tornou-se doce. Foi ali que ele deu ao povo lei e decreto e os pôs à prova, dizendo: se de fato escutares a voz do Senhor teu Deus, se fizeres o que é reto a seus olhos, se prestares atenção a seus mandamentos e observares todas as suas leis, não te causarei nenhuma das enfermidades que causei aos egípcios, pois eu sou o Senhor que te cura.
Depois chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, eles acamparam ali perto da água. As codornizes e o maná. Toda a comunidade dos israelitas partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, entre Elim e o Sinai, no dia 15 do segundo mês depois da saída do Egito. Toda a comunidade dos israelitas pôs-se a murmurar contra Moisés e Arão, no deserto, dizendo-lhes: quem dera que tivéssemos morrido pela mão do Senhor no Egito, quando nós sentávamos junto às panelas de carne e comíamos pão com fartura. Por que nos trouxestes a este deserto? Para matar de fome toda esta gente. O Senhor disse a Moisés: eu farei chover do céu pão para vós. Cada dia o povo deverá sair para recolher a porção diária. Assim vou pô-lo à prova, para ver se anda, ou não, segundo a minha lei. Ora, no sexto dia, quando prepararem o que tiverem trazido, terão o dobro da colheita diária. Moisés e Arão disseram aos israelitas: esta tarde sabereis que foi o Senhor quem vos fez sair do Egito, e amanhã cedo vereis a glória do Senhor. Ele ouviu as murmurações contra o Senhor, pois quem somos nós para que reclameis contra nós? Moisés continuou: de fato, esta tarde o Senhor vos dará carne para comerdes, e amanhã cedo pão com fartura, quando tiver atendido às murmurações que fizestes contra ele. Nós, porém, quem somos nós? Vossas reclamações não são contra nós, mas contra o Senhor. Moisés disse a Arão: dize a toda a comunidade dos israelitas: aproximai-vos do Senhor, pois ele atendeu vossas reclamações. Enquanto Arão falava a toda a comunidade dos israelitas, voltaram-se estes para o deserto e viram aparecer na nuvem a glória do Senhor. O Senhor disse, então, a Moisés: eu ouvi as murmurações dos israelitas. Dize-lhes: ao anoitecer, comereis carne e amanhã cedo vos fartareis de pão. Assim sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Com efeito, à tarde veio um bando de codornizes que cobriu o acampamento, e, pela manhã, formou-se uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Quando o orvalho evaporou, apareceram na superfície do deserto pequenos flocos, como cristais de gelo sobre a terra. Ao verem isso, os israelitas perguntavam uns aos outros: Mão? Que significa, o que é isto? Pois não sabiam o que era. Moisés lhes disse: isto é o pão que o Senhor vos dá para comer. Eis o que o Senhor vos mandou: recolhei a quantia que cada um de vós necessita para comer, um jarro de 4 litros por pessoa, cada um recolherá de acordo com o número de pessoas que moram em sua tenda. Assim fizeram os israelitas. Uns recolheram mais, outros menos. Mas depois, ao medirem as quantias, não sobrava quem tinha recolhido mais, nem faltava quem tinha recolhido menos. Cada um recolhia o que necessitava para comer. Moisés lhes disse: ninguém guarde nada para amanhã. Alguns, porém, desobedeceram a Moisés e guardaram o maná para o dia seguinte, mas ele bichou e apodreceu. Moisés irritou-se contra eles. Manhã por manhã, cada qual ajuntava o maná que ia comer. Mas quando o sol esquentava, o maná se derretia. No sexto dia recolhiam dupla quantidade de alimento, 2 jarros de 4 litros por pessoa. Os chefes da comunidade informaram a Moisés, que lhes disse: é precisamente isso que o Senhor mandou, amanhã é sábado, dia de repouso e consagrado ao Senhor. Assai o que quiserdes assar e cozinhai o que quiserdes cozinhar, e o que sobrar fique como reserva para amanhã. Eles separaram o maná para o dia seguinte, e ele não apodreceu nem bichou. Moisés disse: comei este maná hoje, pois hoje é sábado consagrado ao Senhor. Hoje não encontrareis maná no descampado. Ajuntareis maná durante 6 dias e no sétimo, que é sábado, não encontrareis nada. No sétimo dia alguns saíram para recolhê-lo, mas nada encontraram. E o Senhor disse a Moisés: até quando recusareis guardar meus mandamentos e minhas leis? Considerai que foi o Senhor que vos instituiu o sábado. Por isso, no sexto dia ele vos dá pão para 2 dias. Cada um fique no seu lugar e dali não saia no sétimo dia. Assim, no sétimo dia, o povo descansou.
Os israelitas deram a esse alimento o nome de maná. Era branco como as sementes do coentro e tinha gosto de bolo de mel. Moisés disse: O Senhor ordenou que se encha um jarro de maná para guardá-lo, a fim de que as gerações futuras possam ver com que alimento vos sustentei no deserto, quando vos fiz sair da terra do Egito. Moisés disse a Arão: Toma um vaso, enche-o com um jarro de maná e deposita-o diante do Senhor, para que seja guardado para as gerações futuras. Como o Senhor tinha mandado a Moisés, Arão depositou o maná para que fosse guardado diante do documento da aliança. Os israelitas comeram maná durante 40 anos, até entrarem em terra habitada. Comeram maná até chegarem às fronteiras de Canaã. O jarro é a 10ª parte do efá. Fim do livro do Êxodo PG 21 a 25. Obrigada por assistir a este vídeo. Espero que tenha gostado. Apoie esta nossa iniciativa. Inscreva-se em nosso canal, deixe seu like e compartilhe o vídeo com quem deseja e com quem necessita ouvir a palavra do Senhor. Até o próximo vídeo.